Louvor, eu quero, com muita alegria no coração, dividir uma palavra de Deus para o coração da igreja, algo que Deus colocou no meu coração nessa noite festiva, onde a mesa está preparada e daqui a pouco juntos estaremos celebrando o memorial de Cristo, cumprindo a ordenança dele que falou para que a gente deveria partir e partilhar o pão e o vinho. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, a reflexão que Deus coloca no meu coração para dividir com a igreja. Lucas, capítulo de número 22, deixa a sua Bíblia aberta. Estarei lendo o versículo 60 a 62 apenas. Lucas 22, 60 a 62. Eu já vou fazer a leitura junto com você. Diz assim a palavra do Senhor. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ore comigo. Senhor, minha oração nesse instante é que o Senhor derrame uma unção de amor sobre os nossos corações, sobre a minha vida, Pai. Que essa palavra seja recheada com o Teu amor e com a Tua graça, porque sem ela apenas palavra humana, sem o Teu amor, essa palavra é apenas letra, mas é o Teu amor que vivifica, e o Senhor escolheu cada vida para estar aqui conosco, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe da batalha, da dificuldade de cada um. O Senhor conhece a história de cada um, porque o Senhor esteve em cada instante de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas fraquezas. O Senhor sabe os nossos pecados, e o Senhor sonda para que a gente possa confessá-lo diante do Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, falar em nossos corações, e possamos sentir sim, amados pelo Senhor e aceitos pelo Teu olhar de amor sobre as nossas vidas, Pai. Usa a minha vida apesar de mim, e fala com Teu povo, é minha oração, no nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante conhecido, onde Pedro está vivenciando certamente o momento mais doloroso da vida dele, mais difícil da vida dele. Jesus Cristo é preso, e não basta isso, por ele não saber lidar com a situação da prisão de Jesus, e muitas vezes nós não sabemos lidar com muitas situações da nossa vida, e tomamos decisões e atitudes erradas, e Pedro tomou algumas decisões erradas, que gerou algumas consequências, e louvado seja Deus, nós podemos aprender com ele. E o que Deus coloca no meu coração é justamente aprender que vamos errar na jornada, podemos errar na jornada, mas o olhar de amor de Jesus sempre estará pronto para nos acolher, mesmo imaginando que seremos repreendidos, mas o que sobressai na nossa vida é o amor de Jesus, e é isso que Ele nos ensina. E o que eu quero refletir é justamente sobre o olhar de Jesus. E como eu falei, Pedro não soube lidar com a frustração da prisão, da esperança.
aquilo que para ele era a maior esperança, 3 anos andando com Jesus, imaginando que o reino iria estabelecido, que seria com força, ainda não tinha entendido a plenitude da mensagem de Jesus, e por não saber lidar com essa frustração, que muitas vezes nós também acabamos cometendo o mesmo erro, ele começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a observar o que está acontecendo. Ele sai do lugar da intimidade, da proximidade, da identificação, de se identificar com Jesus, e começa a ser um observador, a observar o que está acontecendo com Jesus e através de Jesus. E nós podemos olhar na nossa vida, e se a gente for olhar, nós vamos ver que muitas vezes, por frustrações, situações que não são de acordo com aquilo que nós imaginamos que seria, nós podemos correr o risco de começar a observar de longe, sair do lugar de um adorador para ir para um lugar de um observador, e o pior lugar da nossa vida pode ser um observador. E Pedro se tornou um observador, tipo, vamos ver o que vai dar, vou olhar um pouquinho de longe, vamos ver o que vai acontecer com Jesus, o que ele vai fazer, talvez até na expectativa, vamos ver se ele vai operar um milagre, porque eu sei que ele pode todas as coisas, e aquelas expectativas, mas olhar Jesus de longe deu a ele um grande prejuízo, porque ele nega Jesus, não uma, não duas, 3 vezes ele nega Jesus. Mas a terceira vez que ele nega Jesus, aparentemente foi a pior circunstância, porque além de negar a Jesus, eu queria que você tentasse visualizar a cena, né? Enquanto ele negou uma vez, vida que segue. Negou a segunda vez, vida que segue. Mas quando ele nega a terceira vez, ele olha e se depara com quem? Com Jesus. Agora ele se depara com o olhar de Jesus. Eu não sei se você consegue imaginar o que representa isso. Sabe, você negar uma, duas, na terceira vez você se deparar com aquele que te alertou a vida toda, com aquele que te ensinou o tempo todo, que ficou toda vez te orientando, falando para você tomar cuidado. Aí de repente ele se depara com o olhar de Jesus, num olhar natural, gente, num ser humano natural. Como nós iríamos agir? Na minha reflexão, eu fico imaginando, pronto, se antes de eu pecar, ele já tinha tanto sermão para mim, se antes de eu pecar, ele já falou para mim, arreda-te de mim, Satanás. Se antes de eu pecar, ele falou para mim, homem de pequena fé. Se antes de eu pecar, ele alertou, o diabo, ele está cirandando, querendo te malhar como um trigo, mas eu já intercedi, tipo assim, cuidado, e agora eu me deparo com a pessoa que o tempo todo tentou me alertar para eu não errar, mas eu errei. O que eu espero dessa pessoa? Cara, ele tem todo o direito de chegar e falar, eu não te falei? Cara, eu fiquei o tempo todo te alertando, rapaz, e você caiu nessa. Cara, não estava tão evidente que isso iria acontecer, e como você vai cair nessa? Só que não foi o olhar do Zé Hilton, não foi o olhar do João, do José, não foi o olhar de qualquer um, era o olhar de Jesus. E é esse olhar que nós devemos aprender, e é sobre esse olhar que nós estamos a todo tempo, sob o olhar daquele que ama. E por amar, é impossível alguém amar e não falar a verdade, é impossível amar e não alertar, é impossível amar e não ver uma pessoa saindo por um caminho torto e falar, cuidado com esse caminho. É impossível. Se alguém me ama e não me fala do caminho torto, essa pessoa está apenas me seduzindo, porque o amor, ele trata muitas vezes, na maioria das vezes, com a verdade.
Ele mostra a verdade. Isso é Jesus. Ele trouxe a verdade, mas agora Pedro se depara com Jesus nessa imaginação. Agora vem um sermão. E sabe o que ele teve de Jesus? Um olhar que nós não conseguimos imaginar. Mas o olhar de Jesus trouxe transformação na vida do pecador Pedro. Sem palavras, sem sermão, sem trazer uma série de coisas do tipo, eu te falei, mas simplesmente entregando o amor. Do amor do tipo, nada mudou para mim. Não mudou o amor que eu tenho por você. Não deixe mudar o que você pensa de mim. Quem está me entendendo? O amor de Deus, de Jesus, não muda por conta do nosso erro e do nosso pecado. Ele continua sendo o mesmo que está ofertando aquilo que Ele tem de principal na nossa vida: amor. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus. E isso me coloca numa situação de como nós estamos tratando a nossa vida. Estamos mais preocupados com o olhar de Jesus ou com o olhar de alguém? Porque eu fico imaginando Pedro, quanto ele errou uma, duas, mas enquanto ele não estava sob o olhar de Jesus, ele se preocupou muito pouco. Mas na hora que chegou o olhar de Jesus, mudou tudo. Ele entendeu na profundidade o significado do que ele fez, mas ao mesmo tempo ele entendeu: Ele me ama, Jesus me ama. Sabe, igreja, eu falo isso com muito amor, mas de verdade mesmo. Eu quero que você entre comigo nesse universo, nessa compreensão. Um dos inimigos mais terríveis que nós temos na nossa vida, o nosso maior inimigo é a culpa. Esse é o maior inimigo. A culpa consome, a culpa dói, corrói, machuca. Se nós formos olhar dentro da Bíblia, nós vemos o que a culpa tem causado na vida de muitos personagens das Escrituras. Por conta da culpa, Adão, o que ele fez? Ele se esconde de Deus, por conta da culpa. Aquele que tinha intimidade na visitação, por conta da culpa, agora ele não anseia mais pela presença, muito pelo contrário, ele foge da presença, porque a culpa corrói. O mesmo que nos seduz para pecar, é o mesmo que vai ficar martelando: você é culpado, você é culpado, você fez, você errou. O mesmo que preparam a bandeja para que a gente caia, é o mesmo que vai ficar o tempo todo: você não é digno, você não é merecedor, você não pode estar lá, você não é digno da presença de Deus. Mas existe um olhar de amor, de esperança e de perdão a todo tempo nos oferecendo, e nós precisamos nos livrar dessa culpa. Nós precisamos colocá-la para o olhar correto, porque senão nós vamos nos esconder. Quando nós olhamos, e até olhando dentro da própria palavra de Deus, Adão se esconde. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Caim, ele se revolta por conta da culpa, ele se revolta contra Deus. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que Moisés, por conta da culpa, vai para o Egito. E quantas pessoas vão para o Egito? Por conta do erro da culpa. E o Egito, é importante nós lembrarmos, o Egito é a representação de voltar para o caminho antigo, ir para o lugar onde não é o lugar que Deus nos chama. E quantas pessoas, por conta da culpa, de imaginar que os olhares que vão haver é apenas o olhar do dedo e do apontamento, recuam no momento da culpa, no momento da dor.
E eu estou falando tudo isso, gente, para a igreja do Senhor. Eu estou falando tudo isso. E eu falo isso diante do Senhor, porque isso é um sentimento que eu tive que colocar em Deus, para Deus tratar comigo. Porque eu percebo que, de uma certa forma, Deus tem nos chamado para realmente uma vida de fidelidade. Deus tem nos chamado, nos alertado, nos exortado. Eu vejo tantas coisas que Deus tem falado, e eu confesso para a igreja, tem hora que eu fico com o meu coração: Senhor, como é que está o coração do meu povo, do seu povo, do povo que o Senhor me deu para eu cuidar? E essa foi a indagação que eu tive com Deus durante essa semana. Senhor, será que o povo está entendendo que é apenas um alerta para não acontecer, mas se porventura acontecer, nós não somos um dedo para apontar? A igreja não é um dedo para apontar. A igreja, ela é o Cristo que anuncia e denuncia o pecado. O Cristo que fala: esse caminho é errado, o diabo está cirandando contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Estamos intercedendo, mas vigie, porque você pode cair. Cuide, permaneça nele, fique firme nele. A igreja tem esse papel, mas a igreja também tem um outro papel, de ser o olhar de Jesus. E será que nós estamos entendendo que o fato de nós falarmos a verdade não nos coloca numa posição de superioridade, muito menos de juízes? De que nós não somos juízes do pecado do irmão, nós somos aqueles que apresentam o olhar de Jesus, e esse olhar é o olhar que tira a culpa, é o olhar que ao encontrar a mulher samaritana no poço de Samaria, com todos os seus relacionamentos errados, ele se apresenta como profeta para ela, e ela vê que com tudo que ela fez no passado, ela continua sendo amada pelo Pai e podendo reescrever a história. É o mesmo olhar daquele Jesus que encontra uma mulher que foi encontrada em adultério. Várias pessoas com as mãos cheias de pedra, pronta para atacar, e aquela mulher, por conta da culpa, ela já estava preparada. Eu fico imaginando a cena, cabeça baixa, merecedor de pedra, porque realmente eu pequei. Mas é esse Jesus que fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Baixa a cabeça, começa a escrever no chão. E aí daqui a pouco, um a um, porque a verdade da vida é: todos nós temos pecados, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da mesma coisa da mulher adúltera. Nós precisamos do perdão e do amor de Jesus. Se há algo que pode nos sustentar e nos colocar de pé, não é simplesmente eu ter um comportamento correto, de não, eu não vou fazer isso, mas uma entrega correta. Faça a sua vontade na minha vida, Jesus. Eu te aceito, eu me arrependo. Porque esse mesmo Jesus que não confrontou ali naquele momento, mas confrontou a todos. E eu acho que nós, igreja, precisamos desse confronto. Nós precisamos desse confronto. O confronto de: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nós precisamos desse confronto. Isso não nos tira a missão de que nós precisamos continuar denunciando o pecado, mas precisamos aprender que o fato de nós denunciarmos não nos coloca superior a ninguém, porque talvez hoje é João que precisa do olhar de Jesus, talvez amanhã seja eu que preciso de olhar de Jesus,
E será que nós como igreja estamos prontos para oferecer esse olhar para aquele que errou e reconheceu o seu erro? Será que nós estamos prontos para acolher o pecador que não esconde o pecado? Davi fala que enquanto ele escondia os seus pecados, os seus ossos estavam envelhecendo, mas ele, quando confessou os pecados, ele se sentiu o alívio. A igreja é o lugar de nós oferecermos o olhar de Jesus. Esse olhar diferente, olhar de quem não quer, sabe, buscar uma historinha para, deixa eu ver como está a vida do meu irmão. O olhar de quem empresta muitas vezes o ouvido para ouvir coisas que estão acontecendo e na vida do irmão, e no lugar de oferecer o olhar de amor e o acolhimento com verdade, nós apenas se preocupamos em espalhar o que está acontecendo e não acolher. A igreja, nós como igreja, devemos avançar naquilo que é a obra principal de Deus na nossa vida, o perdão e a oferta de amor ao pecador. Não existe igreja do Senhor, não tem não existe entre nós que não necessite desse olhar e desse perdão. E sabe, somente quando nós entendermos verdadeiramente isso, nós vamos entender que o Jesus que estava com Pedro, oferecendo o olhar de amor, e esse mesmo olhar, no lugar de trazer um sermão, ele já prepara o caminho de retorno. Esse mesmo Jesus hoje, ele opera no meio da igreja. Mas quem quer ser esse Jesus? Hoje eu estava meditando e acabei escutando um louvor, e esse louvor toca muito o meu coração. Eu não vou saber cantar, mas ele fala mais ou menos assim: e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com os seus olhos de amor, é isso, de graça e amor, né? E olhar com os teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra. A igreja é chamada para ser as mãos, os pés e os olhos de Jesus, mas os olhos, gente, eu acho isso incrível. Eu lembro quando era criança, eu aprontava alguma coisa, eu olhava nos olhos dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, eu vi, aí vem chumbo do grosso. E na realidade, tudo que você quer, quando você está arrependido de algo que você fez, tudo que você quer é um olhar de acolhimento. Às vezes eu olho para os olhos da Rosângela, gente, isso para mim é uma coisa bem natural. Todos nós temos as nossas fragilidades, e eu fico procurando. Às vezes eu não falo, mas olha para mim com um olhar de amor. Não olha para mim com um olhar de julgamento, sabe? Olha para mim com um olhar de quem me entende. Esse é o olhar de Jesus. Eu estava com os jovens ontem, e a gente estava foi uma reflexão tão bacana. Sabe por que Jesus entende tudo na nossa vida? Sabe por que nós podemos confiar nele? Porque não existe uma dor que eu possa passar que Jesus não passou. Sabe aquela coisa de que, poxa vida, eu estou com uma dor de cabeça, pode ter certeza, ele teve uma dor de cabeça muito maior do que a sua. Eu estou com angústia de alma, com a vontade de chorar tão grande, gente,
Jesus entende isso e muito mais, porque no Getsemane a sua angústia, a sua dor foi a ponto de sair gotas de sangue do seu suor. Então Ele sempre vai entender o que nós passamos, Ele sempre vai entender a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa angústia. Ele sabe que nós vivemos no mundo, e a sua oração intercessória de João capítulo 17 não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, porque Ele sabe que o mal existe. Ele sabe que existe um tentador que a todo tempo está querendo nos arrebentar. Ele sabe. E Ele intercede por nós a todo tempo, ministrando na nossa vida, ministrando no nosso coração, como quem fala: cuidado meu filho, cuidado minha filha, cuidado onde você entra, cuidado onde você pisa, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve. Por quê? Porque Ele sabe de todas as nossas dores, todas as nossas batalhas. Pastor, Ele não sabe o que é ansiedade. Ele sabe tudo. Então talvez, olha aqui para mim, gente, de verdade, se você me apresentar uma situação da sua vida, eu vou me compadecer e vou tentar me compadecer da melhor forma possível, mas talvez eu não vou entender a sua dor, porque eu não passei pelo que você passou. Você consegue entender, gente? Que às vezes a pessoa mais amorosa deste mundo, que te ama tanto, e você entende isso quando você vê uma situação dessa com um filho, com uma esposa, um marido que está passando por uma situação, e às vezes eu falo para a Rosângela, eu falo: eu não entendo a sua dor de cabeça, mas poxa vida, eu estou com você porque eu não tenho dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça no sentido de doer, não dor de cabeça no sentido de ter muito trabalho, mas assim, eu não tenho. Então eu não consigo mensurar a dor que ela está sentindo, e muitas vezes, por eu não saber mensurar, eu critiquei: vive emburrada, caramba, poxa, levanta. Você entende que muitas vezes o olhar das pessoas para a nossa vida é o olhar de quem não consegue entender a dor que você está passando. Por quê? Porque não passa, não tem o mesmo sentimento para ter uma empatia tão forte de chegar e falar: eu vivenciei isso, eu sei o que é isso, vem cá. E esse é Jesus. Esse é o Jesus que olha para mim, olha para você e fala: filho, vem cá, me abraça aqui, porque eu sei o que você está sentindo. Aquilo que todos olham para você e falam: isso é frescura, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça. Jesus Cristo olha e fala: eu sei que está doendo, eu sei que essa lágrima é verdadeira, eu sei que você se arrependeu, eu sei que você realmente quer. E aí Ele oferece uma nova história. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E esse é o Jesus que a igreja deve ser. Se esforçar para entender, ainda que eu não passei, mas poxa vida, eu quero entender a dor do meu irmão, eu quero entender a queda do meu irmão, por que meu irmão caiu. Eu quero oferecer o braço, e eu estou falando nisso, não é ser conivente, falar: está tudo bem, você caiu, está tudo bem, não é isso, é falar: escuta, você caiu, bora levantar junto, bora aprender com essa queda, bora aprender e voltar a ouvir o que o Senhor tem falado conosco, mas bora junto. É isso que o Senhor nos chama. É isso que Ele chama a igreja vai continuar, nós precisamos continuar falando, anunciando a verdade, pregando a verdade, denunciando o pecado, apontando: isso não é de Deus, Deus não quer isso, há uma batalha, nós precisamos nos posicionar. Continuamos, mas nós não podemos cair no erro, de que porque nós falamos, os nossos olhos, nosso coração não se preocupa mais com quem caiu. Eu quero, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, diante de Deus, se você já se sentiu assim nessa igreja, se você já se sentiu olhares que foram apenas olhares de julgamento, se você sentiu de mim isso, me perdoe, porque não é isso que Jesus me ensina a fazer. Jesus me ensina, eu aprendo e eu quero ser, mesmo muitas vezes tendo que ser duro na palavra, denunciando e anunciando a verdade, porque isso nós não podemos abrir mão. Nunca pense que por causa disso, no momento de
fragilidade de queda, você não vai encontrar um amigo, uma pessoa que vai oferecer para você acolhimento, amor, e como Jesus fez para aquela mulher que foi encontrada em adultério. Eu vou falar, não tem ninguém que te condena, eu também não te condeno, mas eu também vou falar, agora vai, e não peca mais, não deixa mais isso acontecer na sua vida, porque quem ama, não afaga o erro, abraça, acolhe, mas aponta, vai, não peque mais, porque o que te separa de Deus, entre Deus e você, é o pecado. Eu não te condeno, o Senhor não te condena, porque Ele nos chama. Essa mesa que daqui a pouco nós vamos participar é a mesa dos perfeitos, não, dos bonzinhos, não, mesa dos que entenderam e agora fazem tudo certo, não, a mesa dos que entenderam que mesmo com todas as nossas falhas, mesmo merecendo a condenação, o olhar de Jesus para nós foi: eu não te condeno, você merece o inferno, eu te ofereço o céu. Você não merece nada, eu te ofereço a graça, eu te ofereço o amor. Você merece realmente uma justiça, mas por amar você, eu coloquei toda a minha justiça no meu filho, para que você possa participar dessa mesa, mesmo com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todas as suas culpas. Eis a mesa daqueles que não merecem. Quero chamar o Ministério de Louvor para vir aqui, para a gente adorar ao Senhor com uma canção. Quantos querem e aceitam o desafio de, mesmo com as nossas falhas, com as nossas culpas, ser os olhos de Jesus aqui na terra? Eu não sei se talvez você possa ter errado, possamos ter errado, de olhar com indiferença para alguém, mas eu quero convocar a igreja. Vamos ser os olhos de Jesus aqui na terra, olhar com um olhar de graça e de amor, oferecendo aqueles que entendem, que se arrependem, oferecendo uma nova oportunidade, porque aquele que um dia irá julgar, Jesus, ainda não chegou a hora, Ele continua oferecendo a mesma coisa, amor, oportunidade. Jesus está nos oferecendo oportunidade. Eu quero te chamar, se você puder, se coloque de pé. Se coloque de pé. Como está o seu olhar? Eu queria que você refletisse muito bem em relação a isso. Que olhar temos oferecido? Eu vejo muitas vezes tantos olhares de condenação, de sentença. E sabe, igreja, muitas vezes nós não percebemos que estamos oferecendo esse olhar. Muitas vezes nós não percebemos que não estamos mais oferecendo ao outro o amor de Cristo, mas... E olhar é um negócio incrível, porque o olhar revela o coração, revela o que está dentro. É muito difícil nós conseguirmos esconder o que está dentro do coração, os nossos olhos revelam. Então enche o seu coração do amor de Cristo, encha o seu coração do amor de Cristo e se prepare para ser os olhos do Senhor aqui na terra. Está olhando meus olhos? Os meus olhos são para oferecer o amor de Cristo. Eu queria que, se você pudesse olhar para alguém, fale para essa pessoa: eu quero te olhar com o olhar de Cristo. Com o olhar de Cristo. O olhar de Cristo. O olhar de Cristo. E nessa canção, que nós possamos nessa canção fazer uma reflexão muito profunda da grande verdade da nossa vida. Não somos merecedores, gente.
Sabe, uma das coisas que preenche o meu coração com todo o meu ser, e é uma verdade intrínseca em mim, e eu tenho essa plena convicção: eu não mereço nada de Deus, muito menos o seu melhor. E essa é a verdade que nós a todo tempo devemos refletir, independente do seu grau. Eu sou 5, 10, 15 anos, 50 anos, eu já sou o patriarca de tudo. Não, você continua não merecendo, você continua não sendo, nós continuamos não sendo merecedores. Mas eu não falto um culto, eu estou em toda a ceia. Você está porque você sabe que você não merece, mas Ele chama. A mesa é a mesa dos arrependidos, não a mesa dos perfeitos. Feche seus olhos. Pai, não somos merecedores, Pai. Somos o Pedro que te nega, que te olha de longe, que olha à distância. Mas nessa noite o Senhor nos encontra, o teu olhar nos encontra, e o teu olhar nos mostra: não somos merecedores, mas o teu olhar nos mostra: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aceite o poder de Deus te libertando, te chamando para um novo tempo e chamando para reescrever a sua história. A sua história não é um erro, você não é um erro. Você pode ter errado, mas você não é o erro, porque aquele que te fez, aquele que te chamou, Ele não faz nada errado, e foi Ele que te chamou, e Ele que te escolheu. E a despeito do que você está passando, Ele te chamou para falar: eu quero escrever uma nova história na sua vida, mesmo você não merecendo. Não somos merecedores. Aleluia, Jesus.
coração, vai. Como eu te amo. Te amar é o meu prazer, Senhor. Aleluia, diga isso em voz alta. Como eu te amo, como eu te amo. Te amar é o meu prazer. Aleluia. Como eu te amo, como eu te amo. Te amar é o meu prazer. Só vocês cantem. Glória a Jesus. Você pode fechar os seus olhos por um momento. Pedro caiu. Pedro negou. Pedro não merecia o amor. Mas Jesus Cristo já tinha alertado Pedro que todos iriam se espalhar, mas que ele iria juntar novamente. Eu não sei como você adentra aqui nesse lugar, como está o seu coração, quantas feridas você teve. Eu não sei, talvez o seu próprio erro, o seu próprio pecado, mas o que eu quero dizer é que esse Jesus que estava lá com Pedro, ele está aqui, e bastou apenas um olhar de Jesus para Pedro e ele entender que realmente ele não merece, mas que Jesus o amava. E Jesus sofreu o seu calvário, morreu, ressuscitou, e como ele falou, porque ele cumpre o que fala, quando ele foi encontrado pelas mulheres, ele falou: avise a todos e a Pedro que eu ressuscitei. E no primeiro encontro que ele tem com Pedro, ele olha para Pedro e fala: Pedro, ele está falando com você aqui. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E o Senhor repete novamente, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro repete: eu te amo, Senhor. Mas o Senhor repete pela terceira vez, porque o Senhor queria curar completamente a vida de Pedro e colocá-lo num lugar que ele pudesse entender completamente que é essa pessoa cheio de falha, cheio de erro, incapaz de amar com o amor de Cristo. Na terceira vez Pedro entendeu: tu sabe tudo, Senhor. Como quem diz: eu não sou capaz de amar com o teu amor. Eu amo o amor de amigo, de amizade. O Senhor conhece o meu coração. Mas aí quando ele fala isso, o Senhor fala: apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ei, receba o perdão do Senhor sobre o seu coração. É com esse coração difícil. Ei, Ele não escolheu corações bonzinhos. Ai, essa pessoa tem um coração tão sensível, por isso eu ofereço o meu amor. Não, coração mais duro, o coração de Pedro, que falou que todos iriam negar e que não, ele não iria. O coração daquele cara
que enfrentava, mas que cortou a orelha, enfim. É esse homem que o Senhor fala: apacenta minhas ovelhas. E esse homem transformou num dos maiores evangelistas. Por quê? Porque ele entendeu o amor de Jesus por ele. Entenda, você que está aqui nessa noite, entenda, Ele te ama. Entenda, é esse amor que nos capacita a viver tudo que o Senhor tem para você viver. Ele te ama não porque você é amável, nós não somos amáveis. Diante do Senhor nós somos odiáveis, mas Ele ama mesmo sabendo que nós não somos amáveis. E Ele nos chama para perto. Ei, você com esse coração, eu quero transformar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Sinta o amor de Deus sobre o seu coração. Sinta o abraço de Deus te achegando, o olhar dele olhando para você como quem diz: nada mudou. Ei, nada mudou. Eu continuo te amando. Não deixe isso mudar em você. Não deixe a culpa te consumir, não deixe a condenação te consumir. Apenas lança sobre mim, eu escrevo uma nova história, eu te chamo para a intimidade. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar o seu coração com todas as culpas, com todo o passado, e receber do Senhor o perdão, entregando a sua vida e receber a vida de Cristo? Tem alguém? Se tem alguém que queira aceitar Jesus nessa noite, levante sua mão. Tem alguém que quer aceitar a Cristo aqui nesse lugar? Tem alguém que queira reconciliar com Jesus? Talvez sente que está um pouco distante, a culpa consumiu e por causa da culpa você andou de longe, seguindo Jesus de longe. Nesta noite eu quero voltar a seguir Jesus de perto, porque eu entendi que Ele me perdoou. Tem alguém que quer voltar para os braços de Jesus nessa noite? Se tiver, vem aqui meu menino, quero orar por você. Vem aqui, meu menino. Tem mais alguém que queira retornar aos braços do Pai? Isso é um ato de coragem, de declaração pública. Declaração pública. Não espere. Esse é o dia da salvação. Isso aí, jovens. Acolham. Isso. Sejam os braços de Jesus aqui na terra. Tem mais braços de Jesus para vir aqui? Pode vir. Se tiver mais braços de Jesus para vir aqui orar,